Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Estamos de volta na Metacosmo, um local para o despertar e expansão da consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e o tema de hoje é a física de Deus. Bom, a Metacosmo está crescendo, né? Lançamos ontem o nosso curso básico da Código da Consciência, né? Gratuito. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva. E também nós estamos agora com o nosso site muito bem elaborado. Nossa equipe foi fantástica, né? Ficou muito lindo o site. E vai lá, e lá sempre você terá conhecimentos, informações e muito assunto para você ter o autoconhecimento. Bom, vamos dar continuidade então agora. A partir dessa semana não teremos mais um tema relativo à semana, e sim conteúdo toda semana, aonde nós iremos passar, além das lives de vídeos, ou todo dia teremos também o texto do I e do Pi lá no nosso grupo de estudos, né? O tema de hoje, a física de Deus. Nós na Metacosmo estamos desenvolvendo o Código da Consciência. Estamos desenvolvendo um livro, um curso, né, todo o material sobre esse tema. E a física de Deus é exatamente a base de todo esse conhecimento. Nós já tivemos na humanidade vários físicos. Nós sabemos que existem 4 letras do alfabeto de Deus. Essas 4 letras, 4 símbolos, estão na porta da Grande Pirâmide, lá no Cairo, no Egito, e no 17º andar. Lá tem 4 símbolos. O primeiro representa a verdade, única, suprema e absoluta. O segundo símbolo representa a justiça. O terceiro, a liberdade. E o quarto, a paz ou a fraternidade. Esses 4 símbolos, que nós poderíamos chamar de tetragrama, é uma lei universal. Em todos os planetas do universo nosso local, tem esses 4 símbolos, que seria o alfabeto de Deus. Pitágoras já dizia: a matemática é o alfabeto pela qual Deus criou o universo. Portanto, esses 4 símbolos fazem parte do alfabeto de Deus. Só que existe o quê? Uma matemática por trás disso. Existe uma física por trás disso. E nós precisaríamos conhecer qual que é essa física. O fato de estar no 17º andar e dentro do seu DNA também haver esse número que dá 1,7, que no DNA existem 2 hélices, da qual tem os filamentos, que é a composição de adenina mais timina, né, e mais citosina mais guanina, numa proporção de 4:3. Somando 4 mais 3 dá 7. E nós já sabemos que a composição disso tudo é a manifestação do Uno em 7 dimensões. É por isso que nós temos 7 chakras. Nós temos também 7 dias da semana, que é um ciclo lunar. Nós temos as 7 dimensões e nós fazemos parte de um plano setenário, onde tudo que há vida existe um processo evolutivo, da qual nós temos 7 etapas. Então, a manifestação do Uno em 7 chakras ou 7 dimensões. Mas, portanto, há uma física por trás disso. Seria a física de Deus? Ou poderíamos chamar de física da consciência? Calma aí. O que é consciência? A palavra consciência, que vem do latim, é o ato de estar ciente. Em outras palavras, é o ato de você
ter ciência de si mesmo. Portanto, a consciência é a alma. E existe um erro que as pessoas falam: o humano tem alma. Não, o humano não tem alma. O humano é a alma. Você é a alma. Esse corpo físico aqui, ele é apenas uma vestimenta do humano. A alma que é você. Portanto, quando nós falamos da física da consciência, estamos falando da física da alma. E a alma, ela é o quê? Um fragmento do espírito. Portanto, também é a física de Deus. É por isso que talvez, na porta do oráculo de Delfos, lá em Atenas, quando Sócrates foi visitar o templo, tinha a frase: conhece-te a ti mesmo e conhecereis a Deus, os deuses e o universo. Muito bem. Portanto, se existe a física da consciência, essa física já foi revelada. A física de Deus já foi revelada. Há quanto tempo? Pelo menos ela foi revelada há 2000 anos atrás. Aonde? Existem 4 evangelhos canônicos, mas existe o livro do Apocalipse de São João. Lá no livro do Apocalipse de São João, no versículo 4, existe o código, o alfabeto de Deus, que o apóstolo João manifestou nos 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes representam os 4 planos de consciência que nós todos já sabemos, que é o plano físico, o plano astral, o plano mental e o plano espiritual. Nesses 4 planos está o alfabeto de Deus. Portanto, quando a gente consegue reunir esses 4 planos, nós descobrimos a física de Deus. Só que a ciência, ela já conseguiu revelar 3 planos e não conseguiu ainda revelar o 4º plano, que seria a física espiritual, para que a gente pudesse compreender a física de Deus. O primeiro plano, que é o plano físico, foi revelado, o plano físico foi revelado lá por volta do século XV, quando apareceu um grande cientista, matemático, físico, teólogo, poucas pessoas sabem que ele era teólogo e filósofo. O nome dele é Isaac Newton, um dos maiores físicos da humanidade, e que nos trouxe, lá na Inglaterra, nos trouxe como que funciona a física da matéria, através da sua lei da gravidade. Todo mundo se lembra. Newton estava lá, relaxado, pensando na vida, olhando para uma árvore, uma macieira. De repente caiu a maçã do pé e aquilo lá inspirou. Calma aí, por que uma maçã, quando cai, ao invés de ela ir para o espaço, ela cai para a terra? E aí ele começou a formular a sua teoria, que depois se tornou a lei da gravidade, porque ele chegou, por cálculos matemáticos, à conclusão que a Terra exerce uma gravidade sobre os objetos, que tem peso, então, e espessura. Então o peso leva, puxado pela gravidade, cai. E com isso, ele explicou como que funciona o nosso plano físico. O nosso corpo físico segue rigorosamente a lei da gravidade. Por isso que o humano, ele não consegue voar, não nada igual aos peixes. E por incrível que pareça, os 3 chakras inferiores do corpo humano, eles vibram de uma certa maneira para que todos os átomos, moléculas e células
respeitem a lei da gravidade e dessa maneira você fica preso à matéria, ao nosso planeta Gaia. Portanto, Newton nos revelou a física do plano físico. Muito bem. Alguém revelou a física do plano astral? Sim, revelou. Albert Einstein, o físico alemão, que nasceu lá na Bavária, no sul da Alemanha, muito perto de Munique. Albert Einstein revelou para a humanidade a teoria da relatividade. O que é a teoria da relatividade? Basicamente, para Einstein, quando nós vencemos a gravidade, ou seja, não estamos presos à gravidade de Newton, do corpo físico, do plano físico, quando nós vamos para o astro, no mundo astral, o tempo se torna relativo. Porque no plano físico nós seguimos o Cronos, tempo e espaço. Para você sair da sua casa e ir para o seu trabalho, você tem uma distância, você tem que percorrer essa distância e, portanto, se gasta um tempo. Você está preso ao tempo e ao espaço, por causa da lei da gravidade. Quando se vai para o plano astral, quando você vence a gravidade e você vai para o astro, o que acontece? Você sai da lei da gravidade, portanto, o tempo se torna relativo e também o espaço relativo. E o que é o plano astral? É o registro acástico que não está dentro do seu corpo físico, e sim no seu corpo psíquico. Só que o seu corpo psíquico já está na quarta dimensão, que é a dimensão do tempo de Einstein. Portanto, o seu plano astral é relativo. E é por isso que dentro da sua memória acástica existem registros do passado, do presente e do futuro. Porque lá não tem tempo e nem tem espaço. Quando você faz uma viagem astral, não tem tempo e espaço. Quando você sonha, não tem tempo e espaço. Tudo isso são matérias, elementos do seu plano astral, que é o seu corpo psíquico. Portanto, Einstein, ao demonstrar por suas teorias, por seus cálculos matemáticos, a teoria da relatividade, automaticamente revelou à humanidade como que funciona o seu plano astral. Que interessante, né? Bom, nós temos uma terceira letra do alfabeto de Deus, que é o seu plano mental. Também tem uma física. Quem que nos revelou a física do plano mental? Vários físicos, mas o principal, Max Planck, que é o pai da física quântica. Também alemão, A Alemanha produz muito conhecimento, não é isso? Max Planck nos revelou o que pela física quântica? Que no mundo microcosmo, até então, a humanidade considerava o átomo como uma unidade concreta, onde era indissolúvel. Átomo, em grego, significa um. Então, até então, para a humanidade, o átomo era indissolúvel. No entanto, Planck nos mostrou que quando você entra dentro do átomo, você descobre que existe um enorme vazio, que tudo lá dentro é energia. E existe um pontinho que é o núcleo, que é o nêutron. Mas mesmo se você entrar dentro do nêutron, também é espaço vazio. Isso significa que tudo no universo é energia. E a energia, ela se manifesta por ondas vibratórias, o que faz com que o átomo, em determinados momentos, se apresenta como ondas energéticas e em outros momentos como partículas. E quem que transforma ondas energéticas em partículas ou vice-versa? Que ele fica ondas energéticas ou partícula.
Para ele se transformar de ondas magnéticas, ondas energéticas em partículas, ele necessita de um observador. E quem que é esse observador? É a sua mente. O ato de você ser ciente de si faz com que você transforme os seus átomos em ondas de energia ou partículas. Portanto, o ato manifesta aquilo que você cria no seu plano mental. Portanto, qual é a física do plano mental? A física quântica. Uau! Newton, plano físico. Einstein, plano astral. Planck, plano mental. Para completar a base da pirâmide, com as suas 4 faces, norte, oeste, leste e sul, falta a face sul, que é a física da espiritualidade, ou a física da consciência. Quem que nos revelou esta física? Nenhum cientista. Mas ela também tem cálculos matemáticos. Tanto é assim que nós já sabemos que a origem da vida, pelo código da consciência, está no número 17. A manifestação do Uno em 7 dimensões. Então, portanto, ela tem cálculos matemáticos, tem a física da consciência. E quem que nos revelou? Bom, o apóstolo João, lá no Apocalipse, então nos falou dos 4 alfabetos de Deus, no versículo 4. Mas de 5 a 7, dos próximos capítulos, de 5 a 7, ele começa a revelar em códigos, em símbolos, os 7 selos e as 7 igrejas. O que significam os 7 selos e as 7 igrejas? Os 7 selos são os 7 chakras. E as 7 igrejas são as 7 manifestações dimensionais. Para isso você precisa compreender o significado da palavra igreja. O apóstolo Paulo, ele já falava que nós somos templo do Espírito Santo. A igreja, na verdade, são os seus corpos que se manifestam nessas 7 dimensões. Quando você vai, por exemplo, numa igreja, é como se você estivesse entrando dentro do corpo do espiritual, o corpo espiritual. É como se você estivesse entrando no corpo de Deus. O templo, todos os templos de todas as religiões, é isso. É como se você estivesse saindo do mundo externo e entrando dentro do corpo de Deus. Para quê? Para você orar, para você agradecer, para você fazer seus pedidos. A igreja, o templo que eles constroem, é uma espécie de manifestação do corpo de Deus, simbolicamente. Porque o verdadeiro corpo de Deus, a verdadeira igreja, o verdadeiro templo, é você, é a sua alma, que se manifesta em 7 igrejas. 7 igrejas. Olha que fantástico é isso. Uma igreja da primeira dimensão, que é o templo do átomo. Uma igreja que é a segunda dimensão, que é o templo do vegetal, das células que está dentro do seu corpo. Uma igreja que é a terceira dimensão, que é a morada do seu corpo, do animal inferior. Uma igreja da quarta dimensão, que é a morada do seu plano astral, da sua alma. Uma igreja que é o templo da quinta dimensão, que é a morada da sua mente. Um templo, e existe ainda 2 templos. Um templo que é a sexta dimensão, que é a morada da sua essência, o reino de toda a potencialidade. É lá que está toda a simbologia arquetípica. E um templo da 7ª dimensão, que é quando você de fato entra na mente de Deus, na sua integração cósmica.
Esse é o código da consciência. E é uma física. Revelada por quem? Por São João. Mas não foi no Apocalipse. O Apocalipse foi só uma pequena cópia. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela não queria desvendar, mostrar para as pessoas o grande segredo. Porque ela criou mitos, rituais e doutrinas que não era para te libertar. Afinal, ela se uniu com o Império Romano e o importante era que você ficasse servo dela. Ela não queria que você fosse para o Senhor. Ela queria que você ficasse preso ao seu eu menor, ao eu da terra. Ela não queria que você fosse para o eu maior e se conectar cosmicamente. Então, o livro do Apocalipse, apesar de ter várias revelações fantásticas, mas está tudo em símbolo. E não dá para você ficar lendo a palavra morta da Bíblia. Por que ela é morta? Porque está ali, está no papel. É nas entrelinhas que está o conhecimento. É nas doutrinas secretas que estão os documentos. E aonde que nós podemos acessar essa doutrina secreta? O próprio apóstolo João, ele escreveu um livro que a igreja não autorizou colocar na Bíblia. É o Apócrifo de São João. A palavra apócrifo significa aqueles livros que a igreja não autorizou. Quem que guardou esses livros? Foram os primeiros cristãos que eram gnósticos, uma espécie de uma escola oculta do cristianismo. Os cristãos gnósticos guardaram esse documento na biblioteca de Alexandria, em pergaminhos. No entanto, o bispo Atanásio de Alexandria não queria que esse documento fosse revelado, porque iria desmascarar todas as mentiras criadas pela sua própria igreja, pela sua própria religião. Então, o bispo Atanásio de Alexandria mandou colocar fogo na biblioteca de Alexandria. O Vaticano, muito esperto, pegou alguns documentos, alguns pergaminhos lá, que dá o poder, e levou para o Vaticano, guardou na biblioteca do Vaticano, fechado a 7 chaves. Alguns membros, daquele grupo de templários do templo do rei Salomão, os templários do templo do rei Salomão, aqueles guardas, eles pegaram alguns documentos, aqueles soldados templários, pegaram alguns documentos, tentaram salvar alguns documentos e levaram esse documento lá para o Chipre. Chipre é uma ilha, um país que fica embaixo da Turquia. Naquela época pertencia à Grécia. A Grécia é a Turquia, uma coisa assim. Mas lá no Chipre, aí houve todas as invasões, brigas entre islâmicos, turcos, gregos e tal. E aí eles falaram assim, não dá para ficar aqui com esses documentos. E levaram esses documentos para a Península Ibérica. E foi parar lá em Portugal, que está escondido também. E eles, na época, criaram até uma escola oculta lá em Portugal, a Escola de Sagres, que nós iremos ainda estudar sobre ela quando nós formos falar desse tema. E apenas 13 canones, 13 pergaminhos, ficaram escondidos numa pequena vila lá no sul do Egito. Em 1945, um pastorzinho, logo após o fim da guerra, esse pastorzinho estava cuidando de suas ovelhas nesta vila, lá no campo. E uma das suas ovelhas caiu no buraco. E ele foi tentar salvar essa ovelha. Quando ele foi tentar salvar a ovelha, descobriu que tinha uma grande caverna lá embaixo. E tinha alguns vasos. E dentro desses vasos tinham esses pergaminhos. Ele tirou os pergaminhos, deu para o seu pai. O seu pai achou que aquilo lá tinha valor econômico e vendeu. Aí os alemães, sempre os alemães, lembra da física? Os alemães pegaram esse documento e levaram para Berlim e lá tentaram fazer a tradução desses documentos. Em 1966, 67, esses documentos foram revelados.
O que tinha nesses documentos, nesses pergaminhos? O Evangelho de São Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o livro Sofia Cristo, o Atos dos Apóstolos de Pedro e o Apócrifo de São João. E nesse Apócrifo de São João tem toda a revelação do código da consciência, portanto a revelação da física de Deus. Lá está todo o segredo de como foi construído o universo, a consciência cósmica, como que se estruturou a consciência crística, que é o seu corpo psíquico, e como se construiu o nosso planeta, como que foi toda essa elaboração, qual que é o código da física da espiritualidade, a física da consciência, a física de Deus. Esse documento está hoje lá na biblioteca do Cairo, na biblioteca de Copta, de Cairo. Copta é uma língua antiga, do Egito. A língua do Antigo Egito é Copta. Então no Museu de Coptas estão os pergaminhos que têm toda a revelação do Apócrifo de São João. Portanto, quem que trouxe a física de Deus? Alguns avatares, entre eles o Mestre Jesus. Buda também já tinha trazido a física de Deus. E ele deu o nome a essa física de Nirvana. Após passar 40 dias e 40 noites em posição de yoga, em profunda meditação, ele atingiu a contemplação e a iluminação quando ele fez com que o código da consciência atingisse os 7 patamares. E aí ele revelou o Nirvana. E dessa maneira, a física de Deus. Jesus, após ficar 40 dias e 40 noites no deserto, e nós vamos ainda estudar o que Jesus fez no deserto. Tem passagens fantásticas que não estão na Bíblia, estão nos apócrifos. Tem um livro também, a Carta de Cristo, que fala dessa passagem. Parece que Cristo, lá ele teve todas as revelações no plano físico, como que funciona o plano físico, como funciona o plano astral, como funciona o plano mental, como funciona o plano espiritual, no deserto. Naqueles 40 dias, 40 noites, Jesus teve todas essas revelações. E ele revelou tudo isso para 3 apóstolos, lá no Monte Tabor, no dia da transfiguração. Jesus revelou ao apóstolo Pedro todo o plano físico da humanidade. Pedro, tu és pedra, e sobre a sua pedra edificarei a minha igreja. O que é igreja? Não é igreja, templo, é igreja, corpo, o corpo físico. Tiago ficou com todas as revelações do plano astral e do plano mental, com o corpo psíquico. Se você conhecer o Evangelho de Tomé, que na verdade é Tiago, está lá toda a revelação de como funciona o corpo psíquico, que Einstein e depois Planck também nos revelaram. E João tem, no Apócrifo de João, toda a revelação do plano espiritual. Há esses três corpos, corpo físico, Pedro, corpo psíquico, Tiago, e corpo espiritual, João, tem todo o conhecimento em códigos. É uma pena que o cristianismo gnóstico foi perseguido pelo cristianismo que não tem nada de cristianismo, e sim os interesses próprios do Império Romano e daqueles que criaram todo esse panorama mundial da chamada Era Cristã, que infelizmente está tendo um triste fim após mais de 2000 anos. Meus amigos, novamente gostaria de destacar, já está disponível o nosso curso do Código Básico da Consciência, do Código da Consciência, o curso básico, não é isso? E não se esqueça de inscrever, já está lá as aulas do Centro Energético, são 3 aulas, e agora nós iremos dar continuidade a esses estudos. Nas lives a gente passa o conhecimento, mas não dá para ordenar o conhecimento aqui nas lives ou nos vídeos. Para ordenar o conhecimento é preciso que você faça o curso, porque aí você vai começar a colocar ordem no seu processo
dialético do conhecimento, da filosofia. E isso vai fazer com que você, sem dúvida, desperte e expanda a consciência usando a inteligência natural. O curso é gratuito, bem lembrado aqui pela minha esposa Mariana, tá bom? Meus amigos, minhas amigas, seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.